Queria que você abrisse a palavra de Deus, carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 4, versículo 19. Nós vamos compartilhar hoje, tendo como base nesta carta de Paulo aos Gálatas: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Não é difícil perceber que Paulo está sofrendo, está manifestando, a sua dor, o seu zelo pela vida dos irmãos ali da Galácia, porque havia uma grande dificuldade para que a obra do Senhor prosperasse da maneira como devia prosperar, ou da maneira como era esperada, que prosperasse no coração daqueles que o Senhor havia salvado ali naquela região conhecida como Galácia. E notamos nessas palavras de Paulo que ele sofria até que Cristo fosse formado, no coração, na vida daqueles irmãos, que Paulo olhava para tudo aquilo que o Senhor Deus tem dispensado, em favor da sua igreja, que ele resume, de forma tão maravilhosa nessa expressão que está aí no final do versículo 19 do capítulo 4. Ou seja, quando de fato Cristo é formado, no coração, na vida do homem, fazendo com que ele expresse, o Filho de Deus como um testemunho vivo aqui nesta terra. Quando nós olhamos para outras escrituras, irmãos, nós vamos notar que este é o desejo, do nosso Deus desde sempre, que o seu povo, os seus filhos, desfrutassem de uma profunda e verdadeira intimidade e comunhão com o Senhor. O Senhor Jesus um dia disse aos seus discípulos que, sendo Ele o bom pastor, o verdadeiro pastor, as suas ovelhas ouviriam a sua voz, e conheceriam a sua voz. Isto fala desta mesma verdade, ou seja, esta intimidade figurada ali entre o pastor e a ovelha. Um conhece o outro, um sabe quem o outro é. O Senhor Jesus disse que esta mesma realidade seria encontrada, seria construída, na vida dos seus amados. Paulo mesmo, quando ele inicia, a sua carta, essa carta, aos Gálatas, ele fala um pouco do seu testemunho. Ele fala quando o Senhor chamou ele, capítulo 1, aí no versículo 14, ele diz que era um observador da lei, e extremamente zeloso das tradições dos seus pais. Versículo 15, mas quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e nem sangue. Paulo, no seu chamado, na sua experiência de salvação e de conhecimento do Filho de Deus, uma das grandes verdades e grandes bênçãos, que Paulo pôde desfrutar já no início, foi descobrir que
neste chamado dele, estava reservado esse grande privilégio de conhecer o Senhor Jesus. E ele chama aqui ele foi chamado, para Deus, para o Pai, revelar seu Filho nele. E ele seria uma espécie, como de fato foi, de vaso, aonde o Senhor Jesus derramaria a sua vida, fazendo dele uma testemunha viva, do Senhor, diante de muitos homens, como de fato ele foi. Mas, amados, isso ali na Galácia, sendo uma bênção e uma herança, e a vontade do Senhor para a vida deles, e eles começaram neste caminho, eles tocaram uma porção destas riquezas gloriosas, que a igreja do Senhor possui, por alguns motivos, por algumas razões, isso estava sendo embaraçado, na vida deles. E eles estavam encontrando e lidando com grandes dificuldades. E Paulo dá o seu testemunho. Ele fala a respeito disso. Ele diz que ele estava sofrendo e muito, observando, e vendo essa triste realidade ganhar forma, ganhar corpo no meio da igreja, ou na vida da igreja, na vida daqueles irmãos ali na Galácia. Quem é mãe, as irmãs que são mães, é que sabe que dor de parto não é fácil, E Paulo disse que estava sofrendo dores de parto, naquela expectativa de que realmente o Senhor Jesus fosse formado ou gerado na vida dos irmãos, O que, infelizmente, estava sendo comprometido, Quando nós olhamos, irmãos, para as Escrituras, nós notamos que, e vemos, sem nenhuma dificuldade, que esta obra só pode ser feita na igreja do Senhor Jesus. O mundo não pode conhecer o Filho de Deus. O homem ímpio, ele não pode conhecer o Verbo que se fez carne. O próprio Senhor um dia disse que ele veio para aqueles que eram seus, ou veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, foi-lhes dado o direito, ou o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não há, de forma alguma, não há nenhuma maneira, nenhuma possibilidade, desta obra ser feita com um incrédulo, com aquele que não se uniu a Cristo Jesus. Esta bênção tremenda e maravilhosa de conhecer o Senhor de forma plena é reservada apenas para o seu povo. Por mais sábio, como já foi dito aqui hoje, seja um homem na sabedoria do mundo, ele não pode conhecer o Senhor. Mas os santos foram chamados para isto. Eu queria chamar a atenção dos irmãos inicialmente para algumas coisas que estavam ocorrendo ali na Galácia. Olhem comigo no capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Tem uma versão que acrescenta, quem vos fascinou a não obedecerdes à verdade, Tem uma versão que coloca assim.
Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Os irmãos começaram bem a caminhada, mas agora não estavam tão bem assim, não é verdade? Olha no capítulo 1, o versículo 6 e 7, que Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Eles haviam começado bem, irmãos, mas já não estavam tão bem assim. Parece que nós já ouvimos a respeito disso, parece que já vimos esse filme, né? No capítulo 4, no versículo 12, sede qual eu sou, pois eu também sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, tereis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por dizer-vos a verdade. Veja como os irmãos começaram essa caminhada gloriosa com grande entusiasmo. No capítulo 5, versículo 7, Paulo diz assim: corrieis bem, corrieis bem. A largada foi excelente. Os primeiros dias foram maravilhosos. Eles amavam o Senhor, eles queriam o Senhor. Eles estavam crescendo no Senhor. Mas Paulo continua perguntando: quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Num determinado momento, a verdade já não era mais tão verdade. E aquele entusiasmo entrou em declínio. No capítulo 6, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, colherá vida eterna. A semeadura dos irmãos já era bastante duvidosa a partir de um determinado ponto. Já não era mais uma semeadura feita 100% no Espírito de Deus. Paulo diz que de Deus ninguém zomba. Se alguém insistir em semear na sua carne, da carne vai colher corrupção. No capítulo 3, no versículo 4, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aqueles irmãos, por causa daquele início maravilhoso, eles experimentaram e passaram por um grande sofrimento. Aquele sofrimento que decorre da associação do povo de Deus ou dos
que crê em Jesus, com o próprio Senhor e com a sua cruz. Sofrimento inevitável, como disse Paulo. Paulo disse que todo aquele que quiser viver piamente em Cristo serão perseguidos. E esses irmãos começaram, esta vida maravilhosa. Mas observa no capítulo 6, versículo 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Num determinado momento, o testemunho enfraqueceu. Se buscava ou se buscou uma alternativa para que os sofrimentos decorrentes dessa associação com a cruz de Cristo fosse aliviado, fosse suspenso. E foi isso que, ou era isto que os irmãos ali da Galácia estavam fazendo quando Paulo geme diante do Senhor com dores de parto, para que isso cessasse, e a obra fosse de fato retomada na vida daqueles irmãos que pertenciam, lógico, ao Senhor. Mas por que o quadro era este? Olhando para a carta toda, nós notamos que em pelo menos 3 fundamentos que são básicos, que são o que na verdade sustentam a obra do Senhor na nossa vida, estavam de alguma forma sendo negligenciados ali no meio daqueles irmãos. E esses fundamentos, eles são terrivelmente atacados por Satanás. E se de alguma forma houver sucesso nesta obra que o inimigo realiza contra o povo de Deus, os resultados na vida de qualquer assembleia, na vida de qualquer filho de Deus, serão os mesmos encontrados, vistos aqui na igreja ou nas igrejas da Galácia, para quem Paulo está escrevendo esta carta. Então, olhando para a experiência desses irmãos, olhando para este quadro que o Espírito de Deus coloca diante de nós, nós recebemos uma grande ajuda, irmão, para trazermos para o nosso coração, a nossa vida, tanto corporativa como individual, para ver se não estamos diante dos mesmos tropeços e das mesmas dificuldades. Porque a obra do Senhor não é normal ocorrer qualquer interrupção na vida daqueles que invocam o Senhor. O normal é que ela continue crescendo, sendo ampliada, sendo elevada, até, de fato, Cristo ser formado em cada um de nós. Não é normal que haja estagnação em quem quer que seja que pertença ao Senhor. E nós temos aqui um quadro onde isso estava instalado. Esses 3 fundamentos, irmãos, nós vamos ver com mais calma, nessa carta, mas eu quero inicialmente citar nesses 3 fundamentos. Um deles é a verdade. O Senhor Jesus disse que Ele é a verdade. Eu queria sugerir para você que tomasse a palavra de Deus e se dedicasse
se dispusesse a olhar em toda a Bíblia o que ela fala sobre a verdade, você vai perceber que é um grande tema da Bíblia. É um dos grandes fundamentos que nós encontramos na palavra de Deus. Porque a verdade é o próprio Senhor, o próprio Filho de Deus. E ali na Galácia, havia uma certa dificuldade nesse momento em relação à verdade. O outro grande fundamento era a questão da visão de Cristo, ou ver de fato o Filho de Deus. Ter os olhos abertos pelo Espírito Santo de Deus, para ver aquele que se fez carne e habitou entre nós, que foi crucificado e ressuscitou, e agora está entronizado à destra do Todo-Poderoso. Precisamos ver aquele de quem as Escrituras falam. E havia uma certa dificuldade ali na Galácia com relação àquele que é a luz do mundo. Pois quem não vê a luz do mundo, ou não anda na luz do mundo, certamente pisará em trevas. E o outro grande fundamento que estava sendo abalado ali, no meio dos irmãos, era a questão da associação deles com o Filho de Deus. Ou aquilo que Paulo chamou de revelar Cristo nele. Ou como ele próprio fala ali no capítulo 2, né? Que ele estava morto para este mundo. E a vida que agora ele vivia pela fé no Filho de Deus, o qual o amou e a si mesmo se entregou por ele. Esses três grandes fundamentos, devagarinho, foram escurecidos ali na Galácia, abalados ali na Galácia, colocados sob sombras ali na Galácia. E os irmãos entraram num declive. E estavam em grandes dificuldades. E por isso Paulo geme diante do Senhor, clamando por socorro. No capítulo 1, amados, aí, no versículo 6, está escrito assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do que recebestes, seja anátema. Seja anátema. Capítulo 4, versículo 16. Tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade. Irmãos, aqueles amados ali da Galácia, eles ouviram e receberam inicialmente a verdade. A verdade absoluta de Deus. E Paulo foi tão firme nisso, que ele disse que mesmo que um anjo viesse dos céus e falasse outra coisa para os irmãos da Galácia,
o que ele deveria, como ele deveria ser considerado? Um anátema, um maldito. Porque a verdade de Deus, ela é absoluta. Ela não pode ser negociada. Se de alguma forma, queridos, a verdade for estremecida no nosso coração, na nossa vida, no nosso meio, as portas para a fraqueza, para o descaminho estarão abertas. Veja o que Paulo falou aí no capítulo 2, versículo 14. Ele está contando aquele episódio que quando Pedro foi a Antioquia, o apóstolo Pedro foi a Antioquia, e quando Pedro chegou lá em Antioquia, que era uma cidade de gentios, ele chegou lá e, como apóstolo do Senhor Jesus, ele não se comportou como judeu, ele se comportou como gentio. Ele se comportou como um homem salvo em Cristo, que vivia na graça do Senhor. E até aí estava tudo certo. Mas quando chegaram outros irmãos, e o texto fala que eles vieram da parte de Tiago, que tinham uma tendência, que tinha ainda um resquício de judaísmo na vida deles, Pedro estremeceu e ficou meio confuso, e ele deixou a sua posição de homem livre, de homem que conhece realmente a graça de Cristo Jesus, e ele deu um passinho para trás e ele começou a se comportar de novo como judeu. O que faz Paulo? Versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vive como gentio e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Paulo não teve nenhuma dúvida em exortar Pedro, porque Pedro estava farseando ali naquele momento. Ele estava comprometendo a verdade do Evangelho, da graça de Jesus Cristo, se comportando como judeu. Olha o versículo 5 desse capítulo 2. Paulo fala que na outra ocasião que ele estava em Jerusalém, ele foi bisbilhotado por falsos irmãos que queriam ver como ele vivia a sua vida em Cristo. Então Paulo diz assim que para esses irmãos e a esses irmãos, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Nem por uma hora ele se submeteu a esses irmãos, vamos colocar entre aspas, lá de Jerusalém, que segundo Paulo, não viviam 100% a verdade do Evangelho. Não é difícil a gente imaginar as dificuldades que Paulo teve por lá. Não é difícil imaginar como ficou o clima aquele dia que Paulo, ali em Antioquia, exortou o apóstolo Pedro na presença de todos, por causa da verdade. Verdade esta, irmãos, que Paulo havia pregado ali na Galácia.
Ó Gálatas insensatos, 3:1. Quem vos fascinou a vós outros? Quem tem uma versão diferente que acrescenta a verdade, lê para nós. 3:1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Isto. Qual era o grande fundamento da verdade aqui? Cristo crucificado. Ou o Calvário com todo o seu alcance. A obra redentora do Filho de Deus. O próprio Senhor manifesto ali como o Salvador dos homens. E Paulo está perguntando quem, tem uma outra versão que fala assim, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade? Há todo um esforço, amados, do diabo para relativizar a verdade. Mas a verdade não pode ser relativizada, porque a verdade é Cristo Jesus. Ela é absoluta. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 6, falando da luta da igreja com as trevas, a primeira providência que ele diz que a igreja deve tomar pelo Espírito Santo para ser vitoriosa nesta batalha é que ela seja cingida ou esteja cingida pela verdade. A verdade, querido. A verdade não pode ser obtida na voz do mundo, na boca dos homens que não conhecem o Senhor. A verdade não pode ser obtida dos bancos das escolas, nos meios de comunicação. A verdade não pode ser conhecida na tradição dos homens. A verdade só pode ser conhecida e obtida na pessoa bendita do Filho de Deus. Ele diz, eu sou a verdade. Mas o diabo de alguma forma minou esse fundamento e a verdade que era o Senhor, que foi exposto diante dos olhos dos irmãos ali na Galácia como crucificado, já não era mais tão verdade para eles. Não tinha mais esse peso absoluto que decidia a vida deles. Eu queria que você lesse, dê um pulinho aí para frente, Efésios capítulo 4. Olha o que Paulo fala para esses irmãos, versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou na mentira, amados. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim que aprendestes a verdade. A verdade é Cristo. O mundo não aprende Cristo. O mundo é isto que acabamos de ler. Mas a igreja aprende Cristo, a igreja conhece a verdade. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Deus.
No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ah, irmãos, quantas dificuldades podem ser colocadas no nosso caminho, se isto aqui não sustentar o nosso coração. Se o Senhor mesmo, que é a verdade de Deus, não for a nossa instrução, a nossa decisão, o nosso jeito, a nossa maneira de viver, não nos resta opção. Viveremos como o mundo vive. As nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas práticas, os nossos valores, se não forem segundo a verdade de Deus, que é Cristo, eles serão como os do mundo. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, versículo 8, ele, profetizando pelo Espírito, ele diz que nos últimos tempos, os homens não suportarão a verdade. Eles querem ouvir coisas segundo os comichões que eles têm nos ouvidos. Irmãos, a verdade do Senhor, ela precisa esmagar a nossa vida. Ela precisa destruir a nossa mentira. Nós nascemos em mentira. No mundo nós fomos construídos em mentira. O nosso pai um dia foi o pai da mentira. Todos os nossos pensamentos, todos os nossos valores eram mentiras. Não havia verdade em nós. A verdade, que é o Filho de Deus, precisa manter a sua mão poderosa sobre nós, sem cessar. Senão vamos vacilar. Vamos vacilar. No capítulo 3, já lemos esse versículo 1, mas eu queria chamar a atenção sua para o segundo aspecto aqui. O Senhor Jesus, Paulo está dizendo, ele foi pregado, ele foi anunciado dentro dos olhos dos irmãos ali da Galácia. Eles viram o Senhor crucificado. No versículo 5, no versículo 5 desse mesmo capítulo, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé, que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios,
pré-anunciou o evangelho a Abraão. Como? Deus disse a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de maneira que os da fé são abençoados com o crente Abraão. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. No versículo 15, capítulo 3, versículo 15, irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Vou repetir. E não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. De sorte não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Capítulo 4, do versículo 4 em diante. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e se sendo filho, também herdeiros por Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Paulo está dizendo aos Gálatas que aquele que ele anunciou ali na Galácia como crucificado é aquele que foi prometido a Abraão. E que aquele que foi prometido a Abraão, sendo ele o abençoado de Deus, ele haveria de abençoar todas as famílias da terra. E Paulo está dizendo aos irmãos da Galácia que, de fato, ele abençoou todos aqueles que nele têm crido. Inicialmente se fazendo maldição no lugar daqueles que eram malditos, para que a bênção que Deus deu a Abraão, lógico, ao seu descendente, pudesse ser repartido com os demais. E Paulo continua explicando que isto torna os que têm crido em Jesus filhos de Deus, herdeiros do Senhor e um com Ele. Mas os irmãos da Galácia estavam se afastando disso, irmãos. Da herança, da bênção e, sobretudo, do abençoador. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiros por Deus. Paulo anunciou Cristo ali na Galácia.
de tal maneira que ele foi apresentado como o herdeiro de Deus e também como o Cordeiro de Deus. Isaías, no capítulo 6 do seu livro, ele narra, ele registra aquele dia maravilhoso quando ele viu o Senhor no templo. Quem conhece Isaías capítulo 6 deve se lembrar do que aquela visão que Isaías teve provocou na vida dele. Ele nunca mais foi o mesmo homem. Ele já era profeta. Ele já servia o Senhor. Mas naquele dia que ele foi ao templo e o Senhor se revelou a ele de forma gloriosa, profunda. A primeira coisa que ocorreu com Isaías foi que ele se viu profundamente pecador e sem nenhuma condição em si mesmo de estar diante do Senhor. E ele gritou desesperado, né? Ai de mim porque estou perecendo. Ai de mim porque vivo no meio de um povo que tem lábios impuros. E ai de mim porque também sou um homem de impuros lábios. Quando Isaías viu o Senhor, ele viu a sua condição. Ele viu a condição do mundo que ele estava. Mas, sobretudo, amados, aquilo provocou uma profunda mudança na vida, no serviço do profeta Isaías. Podemos tomar a experiência de Paulo, a experiência do apóstolo João e a experiência de tantos irmãos que viram o Senhor. Quando viram o Senhor, nunca mais foram os mesmos. Paulo diz que Cristo foi exposto diante dos olhos dos irmãos da Galácia. Eles viram o Senhor pela pregação da verdade, pelo testemunho do apóstolo, pela confirmação do Espírito Santo de Deus, operando sinais e prodígios no meio deles. E eles começaram alegremente a caminhada deles diante do Senhor. Mas Paulo tem que novamente colocar diante deles, olha, este Cristo, este Senhor que eu anunciei para vocês, é aquele para quem Deus prometeu todas as coisas. Ele é o descendente, ele é o prometido, ele é aquele que redime, que resgata e que abençoa a vida daquele que crê no seu nome. Para onde vocês estão querendo ir? Em quem vocês estão querendo buscar socorro? Apenas ele. É apenas ele. Amados, a visão do Senhor deve nos conduzir, nos reduzir a pó, mas ao mesmo tempo nos levar à glória. Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, lá no capítulo 3, ele diz que o grande privilégio que o povo do Senhor tem é que ele não possui mais um véu sobre o seu coração. Os seus olhos foram abertos pelo Espírito Santo de Deus. E aquele embotamento que o diabo colocou no seu entendimento foi removido. E agora ele pode ver o Senhor. Ele pode ver o Senhor Jesus e a sua glória. Ele pode ter a experiência de ter Cristo brilhando dentro dele. E com isto, ver a Deus na face do Senhor Jesus. Quem me vê, vê o Pai, disse nosso Senhor. Paulo, amados, quando ele viu o Senhor, ele nunca mais foi o mesmo.
E ele lembra os irmãos da Galácia disso. Olha aí no capítulo 1 o que ele falou. Versículo 11. Já lemos, mas vamos ler de novo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Por isso ele pregava aquele que ele viu, aquele que ele compreendeu, aquele que ele conheceu e continuava conhecendo. Aí ele diz assim: por que ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo? Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo está dizendo: olha, eu era assim. Eu era este homem. Cheguei a perseguir a igreja do Senhor. Mas um dia o Senhor se revelou a mim. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne nem sangue. E nem subi para Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo, quando viu o Senhor, nunca mais ele foi o mesmo homem. Nunca mais. Ele disse que não consultou carne e sangue. E ele foi para a Arábia, as regiões da Arábia. E ele ficou lá um bom tempo, aos pés do Senhor, conhecendo o Senhor, relendo o seu Velho Testamento, em comunhão com o Espírito de Deus. E quando ele sai de lá, ele sobe para Jerusalém. Depois ele vai outra vez para Damasco. Irmãos, este homem não foi mais capaz de continuar o caminho que ele tinha antes. Mas um dia o profeta Isaías profetizou no seu capítulo 53 a respeito da manifestação do Filho de Deus. E ele diz que muitos olhariam para ele, veriam quem ele era, mas não fariam caso dele. Os irmãos da Galácia não estavam mais, no bom sentido, perturbados com a contemplação do Filho de Deus. Aquele impacto inicial que o conhecimento do Senhor provocou na vida deles estava como que adormecido. E já não estavam mais fazendo o devido caso dele. Mas no começo, eles também foram impactados. Porque Paulo fala o seguinte: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses, que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus,
como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Como guardar dias, meses, tempos e anos? Receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Quando eles viram o Senhor, eles abandonaram tudo, os seus ídolos, os seus caminhos de idolatria, os seus apegos, as coisas que eram importantes para eles, que haviam capturado seus corações. Abandonaram todo tipo de religiosidade e o amor de suas vidas. Eram filhos de Deus, mas estavam recuando e já não estavam fazendo mais caso dele. Estavam desejando as práticas religiosas, guardar dias, meses e anos. Irmãos, se a presença e a comunhão e a contemplação do Senhor não for fresca na nossa vida todos os dias, o que será de nós? E eu quero encerrar rapidamente. Em Atos capítulo 1, versículo 8, versículo muito conhecido. O Senhor Jesus disse que com a vinda do Espírito de Deus, eles receberiam poder, os apóstolos, e eles seriam testemunhas dele em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor estava dizendo que o Espírito Santo de Deus na vida daqueles que crescem seria a provisão e o poder de Deus, para que eles se tornassem verdadeiras testemunhas dele. E eventualmente, ou sempre que necessário, eles então dariam o seu testemunho, ou iriam testemunhar do Senhor em toda a terra. Paulo, aqui no capítulo 3, no versículo 3, ele diz assim, olha, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Eles começaram assim. Eram irmãos que testemunhavam de fato do Senhor e do Senhor crucificado. Porque começaram no Espírito. A vida do Filho de Deus podia ser vista neles. Mas agora eles estavam buscando perfeição na carne. Ou estavam se esforçando, tomando como base e força suas próprias vidas, para que pudessem corresponder com os desejos e anseios do Senhor na vida deles. Deixaram de depender do Senhor e lançaram mão de novo, estavam lançando mão de novo daquele velho que eles haviam abandonado na cruz. Paulo exorta eles que não deveria e não poderia ser assim. Olha o que ele fala, amados, no capítulo 2, no versículo 19.
18. Porque se eu torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Eles foram lá, estavam indo lá e ressuscitando o velho. 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo está insistindo com estas igrejas, ou esta igreja, para que ela não se esquecesse da verdadeira fonte de poder, que é a presença viva do Filho de Deus em cada um daqueles que têm crido no seu nome. Mas o inimigo havia, de alguma forma, minado esta verdade. E eles estavam devagarinho escorregando para a lei, para as práticas da lei, tentando alcançar justiça baseada nas suas próprias forças. Eu vou encerrar lendo mais 2 textos. Gálatas 6, versículo 14. Paulo diz assim: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Que coisa maravilhosa. Paulo sabia que a sua vitória, que ele podia apenas se gloriar na cruz de nosso Senhor Jesus, porque ali ele havia morrido para o mundo e o mundo para ele. Ele diz que nem a circuncisão e nem a circuncisão eram coisa alguma, mas o que realmente era importante e era buscado e desejado era ser uma nova criatura. Era isto que os irmãos da Galácia precisavam ver. Que em Cristo eles foram feitos nova criatura, ou uma criação nova, que Paulo aqui vai chamar de Israel de Deus. E também declara que quem andar segundo esta regra, sobre ele estará a paz do Senhor. Amados, é isso que o Senhor busca na nossa vida. Cristo formado em nós. Se for assim, somos uma nova criação. Se for assim, somos o Israel de Deus. Se for assim, haverá paz sobre nós. Se for assim, daremos um bom testemunho neste mundo. Paulo, e ele falou aos irmãos de Corinto, e eu encerro lendo esse texto aqui, algo que essa semana o Senhor ministrou muito no meu coração isso.
se referindo à presença e poder do Senhor na vida dele, nosso irmão disse assim: temos, porém, esse tesouro, um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Oh, irmãos, não estamos sozinhos. O Senhor habita neste vaso de barro. E só Ele pode fazer essa obra na nossa vida. Se Ele for a nossa verdade, se os nossos olhos estiverem fitos nele, se nós estivermos unidos a Ele, Ele vai fazer. Se você continuar lendo aí o capítulo 4, a partir do versículo 8, Paulo fala algumas coisas importantes. Ele fala assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. A nossa parte, irmãos, é sermos atribulados. Mas o Senhor em nós é não sermos angustiados. A nossa parte é sermos perseguidos. A parte do Senhor é não sermos desamparados. A nossa parte é sermos abatidos. Mas a parte do Senhor é não sermos destruídos. A nossa parte é sempre manifestar morte, fraqueza. Mas a parte do Senhor é sempre manifestar vida. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tudo, porém, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Que jamais o Senhor deixe de encontrar na nossa vida lugar para Ele se manifestar. Porque se isso não ocorrer, a obra dele não será interrompida na nossa vida. Amém, querido? Senhor, te pedimos que o Senhor que começou essa boa obra em nós, o Senhor termine para a sua glória. Essa é a nossa confiança e esperança, Senhor. Porque o Senhor, sendo fiel, o Senhor vai fazer isto. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus.